Bom, sem mais delongas, eu vou pedir gentilmente que você abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. Aleluias! Glória a Deus! Livro de 2 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Enquanto você vai abrir a sua Bíblia, meu irmão, já vai glorificando o nome do Senhor. Aleluias! Aleluias! Motivo para glorificar você não tem falta, né? Você está com saúde, você está vestido, você tem a sua casa, você tem o seu respirar, você tem os seus movimentos, você consegue ver, ouvir, falar, andar. Então motivo não falta para glorificar o nome do Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, nós vamos ler apenas um único versículo, que está localizado no versículo 7. Aleluias, que diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Eu vou ler novamente e vou pedir que a igreja complete comigo. Porque vivemos por fé e não pelo que? Fé. Porque vivemos por fé e não pelo que? Fé. Aleluia. Curva a sua cabeça, vamos orar. Vamos mais uma vez render graças ao Senhor, pedindo que Ele, mais do que eu, possa falar aos seus corações. Que nesta manhã, em nome de Jesus, vocês consigam ouvir a minha voz, mas que sejam tão somente tocados pelo Espírito Santo, pelo poder dessa palavra. Senhor Jesus, pelo poder que existe em Teu nome, nós queremos glorificar, ó Deus, em nome de Jesus, a Tua presença, o Teu nome, o Teu Espírito, a Tua existência em nós. Que o Teu nome seja glorificado, não apenas por tudo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. O Senhor é o Senhor dessa igreja, é o Senhor das nossas vidas, o Senhor que coordena, ó Deus, os nossos passos. O Senhor é aquele que nos livra, ó Deus, da bala perdida, do homem sanguinário. O Senhor, aleluia, é aquele que traz a provisão para os nossos lares. O Senhor é aquele que garante e sustenta o nosso fôlego de vida. O Senhor é aquele que serve como fonte de prazer, de alegria, de sustentabilidade, aleluia, para a nossa vida. E por isso, Jesus Cristo de Nazaré, filho de Davi, nós estamos aqui nesta manhã reunidos, não para glorificar a placa, não para glorificar o diácono, não para glorificar o pastor, a pastora, mas para glorificar o Teu santo nome, que é digno, Jesus, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Jesus, eu te entrego a igreja, a casa de oração, nova aliança em Tuas mãos neste momento. Que cada vida, Jesus, que se dispôs a estar neste lugar, ó Deus, consiga em nome de Jesus ouvir a Tua voz. Que a boca, que os lábios sejam os meus, mas que a voz, Jesus, seja a Tua. Voz essa que é capaz de fazer o que a minha não é capaz. Voz essa que é capaz de libertar. Voz essa que é capaz de reestruturar. Voz essa que é capaz de trazer o morto à vida, ressuscitando para uma vida eterna com o Senhor. Jesus Cristo de Nazaré, toma a frente, Jesus. Fala com a Tua igreja, assim como o Senhor falou comigo, para tão somente a glorificação do Teu santo nome, não apenas hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, o capítulo 5 de 2 Coríntios é um capítulo muito rico e que traz uma profunda perspectiva sobre a vida cristã. O capítulo 5 ele vai relatando algumas questões sobre a vida, sobre a morte e sobre a ressurreição. Paulo começa o capítulo falando sobre a mortalidade humana e a nossa esperança de uma nova vida eterna com Cristo. Por exemplo, logo no versículo 1, se você acompanhar com a sua Bíblia, você vai ver que Paulo diz que ainda que o nosso tempo físico, ainda que o nosso corpo pereça, mas nós precisamos crer, nós precisamos acreditar, nós precisamos nos apropriar desta palavra e ter a plena certeza que nós temos uma morada eterna, a qual o próprio Deus preparou para nós. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus disse em
João 14, 2, na casa do meu pai há muitas moradas. Aleluia. Então Paulo, durante todo o capítulo 5, ele vai trazendo, ele vai descrevendo para nós a esperança, a maturidade de entendermos que tudo aquilo que a gente vê é temporário, e mais do que o que a gente vê, sejam coisas materiais ou problemas materiais que nós passamos, não se compara com aquilo que o Senhor prometeu para nós. Então aqui ele fala, porque vivemos pela fé e não pelo que vivemos, ou seja, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que vivenciamos, seja os problemas, eles não podem cessar a nossa conexão com a promessa. Deus fez uma promessa para nós, independente das circunstâncias que vierem sobre as nossas vidas, nós precisamos nos manter firmes nesta promessa, de que tudo aqui é passageiro, doença é passageiro, desemprego é passageiro, problemas emocionais são passageiros, agora a vida com o Senhor é eterna, é uma promessa, e uma promessa dada tão somente àqueles que creem. A própria palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o próprio versículo justifica por que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque para você se aproximar de Deus é necessário que você creia. E o ato de crer exige de nós o ato de ter a fé. E a fé, como nós bem sabemos, é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, é a certeza absoluta. Então, quando Jesus diz, na casa do meu pai há muitas moradas, ainda que nós não estejamos vendo, mas nós precisamos crer e andar retido nessa palavra, fazendo jus a essa palavra, para que a nossa região, a nossa casa espiritual seja garantida. Nós precisamos andar alinhados com Cristo, pautados sempre na palavra. Paulo, na carta aos Coríntios, ele disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora pense comigo, dentro de um raciocínio muito lógico. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso significa que as vontades não são mais minhas. Isso significa que os desejos não são mais meus. Isso significa que os planos não são mais meus. Isso significa que os prazeres não são mais meus. A minha vida tem que andar alinhada com os projetos, com os propósitos, com os desejos, com os desígnios, com os prazeres de Cristo. E se em algum momento houver uma divergência, o que tem que prevalecer não é a minha vontade, mas sim a vontade do Pai. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus disse, Pai, se for possível, afaste de mim este cálice, mas sobretudo que a tua vontade seja feita. Aleluia! Muitas das vezes a gente gostaria que as dores, das decepções, as dores, as tristezas, os problemas fossem passados, mas é necessário justamente para que através dessas atribulações o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. As pessoas vão olhar para nós e vão ver, elas não estão se prendendo ao problema, elas estão se prendendo na palavra de Deus, que é a garantia de dias e de uma vida melhor. Aleluia! Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Em Romanos 10:17 a palavra fala assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então você só anda segundo o Espírito pela fé, e você só adquire a sua fé mediante o ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. A fé, meus irmãos, é um dom que o Senhor deu a todo ser humano, a toda criatura. Independente do ser humano professar a sua fé em Cristo ou não, é um dom. Deus deu para todos os homens. O homem ele já nasce com fé. Independente dele crer em Cristo, crer na ressurreição ou não, é um presente de Deus. Em Efésios 2:8-9, a palavra do Senhor diz que é um dom que Deus deu para que através desse dom nós pudéssemos ter acesso à salvação.
em Cristo Jesus. Só que essa fé, ela precisa ser desenvolvida. Muitas pessoas aí fora, elas não desenvolvem essa fé em Cristo, mas elas possuem fé em diversas outras coisas. Até o ateu, ele precisa ter fé. Ele não acredita em nada, mas para ele não acreditar em nada, ele tem que crer que nada existe. Então ele também precisa ter fé para poder acreditar. Ou seja, consegue entender que todo ser humano, ele tem esse dom de fé? Só que nós, para a glória do Senhor, nós desenvolvemos, nós direcionamos a nossa fé para o Salvador das nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Nós desenvolvemos a nossa fé para tão somente a glorificação do nome do Senhor. Aleluia! E por que nós precisamos desenvolver a nossa fé? Porque a fé, ela é um dom, sim, mas como todo dom, ele precisa ser aprimorado, ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser expandido, ele precisa ter uma expansão com a qual você consiga se utilizar dela e dominar alguns outros fatores que vêm te atacar. Quer ver só? Certa vez, Jesus estava na primeira tempestade com os discípulos, e os discípulos apavorados com todo aquele vento, com toda aquela tempestade, e eles acordam Jesus, porque o barco já estava quase indo a pique, e Jesus levanta e diz: homens de pouca fé. Jesus não diz homens que não têm fé, não, Jesus diz homens de pouca fé, ou seja, a fé era pequena, era fé, mas era pequena. E eles precisavam desenvolver essa fé, para que eles pudessem dizer ao monte: saia daqui e vai para ali, e o monte se deslocar. Então aqui Jesus estava apontando o tamanho, Jesus aqui estava justamente sinalizando: vocês possuem fé, mas a fé está pequena. É por isso que as tempestades da sua vida não cessam, porque você não tem autoridade, porque o que te dá autoridade é a certeza, e a certeza vem mediante a fé. Se você não tem fé, você não tem certeza, você começa a duvidar, e aí que os problemas vêm sobre a sua vida, e ao invés de nós controlarmos os problemas é que nos controlam. Por quê? Por falta de fé? Não, porque a fé é pequena. A fé é pequena. Nós vemos também em Mateus 8,10, quando o próprio Senhor Jesus fala sobre a fé do centurião. Jesus fala assim: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. O servo do centurião, ele estava enfermo, ele estava passando por um problema físico, e o centurião vai até o encontro de Jesus e pede que o Senhor Jesus libere uma palavra sobre a vida do servo dele, porque ele cria que se tão somente o Senhor liberasse uma palavra, o Senhor tinha poder suficiente para curar o servo, estivesse ele onde estiver. E Jesus então libera uma palavra e justamente chama a atenção de todos aqueles que estavam ao redor, inclusive dos discípulos, dizendo: em toda Israel eu não encontrei tamanha fé. E Jesus aqui está se referindo ao centurião. Centurião era um guarda romano, ou seja, não era judeu, não tinha nada a ver com Jesus, mas ainda assim ele creu, ainda assim ele teve certeza, ainda assim ele desenvolveu a fé dele por uma necessidade, seja pelo que for, mas ele creu na pessoa certa. Ele acreditou que ainda que ele fosse um soldado romano, mas que nenhuma das pessoas de Roma teria poder para fazer o que Jesus tinha para fazer, que era curar, que era liberar uma palavra. Hoje em dia o meio gospel, ele está muito sincrético. Ele precisa ter um patuá, ele precisa ter uma espadinha, ele precisa ter uma flor, ele precisa ter um óleo ungido. Aqui não, aqui o centurião dá uma aula de fé para todos nós, somente com o poder da tua palavra, somente com o poder da tua palavra, aleluia, com o poder da palavra de Jesus, meus irmãos. Lázaro foi ressuscitado, somente com o poder da palavra, a tempestade e o vento cessaram, somente com o poder da palavra de Jesus, a filha de Jairo ressuscitou, somente com o poder
A palavra do Senhor disse que a fé é o firme fundamento. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando eu olho para esse versículo, ele, com o passar do tempo, ele passa a ser algo muito básico, muito normal, passa até desapercebido alguns detalhes. Mas quando a gente olha para ele, eu vejo que o escritor da carta aos Hebreus diz assim: a fé é o firme fundamento. Eu não trabalho com obra, mas nós sabemos muito bem que toda obra, seja uma casa, seja um edifício, seja uma igreja, ele precisa de um fundamento. E o fundamento serve para sustentar o peso, sustentar a tempestade, sustentar os ventos, sustentar o calor do sol, sustentar as muitas pedras que as crianças muitas das vezes vão jogar. É o fundamento. Aqui o escritor da carta aos Hebreus estava dizendo: a fé tem que ser a base da nossa vida. Nós precisamos caminhar em fé, nós precisamos prosseguir em fé, não olhando, não nos prendendo, nos apegando ao que nós vemos, mas sim naquilo que nós acreditamos. Quando Pedro andou sobre o mar, Pedro não olhou de priori para a tempestade, Deus olhou para Jesus, Deus crê. Pedro acreditou na palavra de Jesus. Jesus disse: vem. Jesus autorizou, Jesus habilitou Pedro a andar sobre o mar. Jesus disse: você quer vir? Então venha, Pedro. E Pedro começou a andar sobre o mar. Pedro estava olhando para Jesus, Pedro estava crendo na palavra de Jesus. Mas teve um momento que o vento veio e tirou a atenção de Pedro, que Pedro tinha em Jesus. E por isso ele começou a afundar. Eu não sei quais são os problemas que vocês estão passando, mas Deus está falando para cada um de nós: olhe tão somente para mim. Olhe tão somente para mim. Não importa onde você quer chegar, o caminho que você precisa percorrer, eu tenho o poder de te sustentar, de te segurar pelas mãos. Eu tenho palavra para te sustentar. Mas você precisa se apegar, você precisa crer, você precisa ter a absoluta certeza daquilo que eu liberei sobre a sua vida. Aleluia, porque não cremos do que vemos, mas sim do que acreditamos. Um segundo caso é sobre Davi. Nós precisamos aprender muito com Davi. Davi foi um exemplo de expansão de fé. Quando Davi está prestes a lutar contra Golias, Davi tem uma reunião rápida com o rei Saul, e Davi diz assim: meu rei, eu sei que eu posso, porque outrora eu livrei as ovelhas do meu pai da mão de um urso, eu livrei as ovelhas do meu pai da mão de um leão. Então não é um gigante que vai me derrotar, eu creio, eu tenho certeza. Davi, quando olha para Golias, Davi não olha o tamanho de Golias, Davi olha o tamanho do poder de Deus sobre Golias. E quando Davi mede o poder de Deus com o tamanho de Golias, aquele homem que era gigante, aquele homem que era temido, passa a se tornar um problema pequeno. Aleluia. Por conta da fé que Davi tinha. Mas entenda que a fé que Davi apresentou diante de Saul e diante de todo o exército era uma fé expandida, porque antes ele já tinha produzido, ele já tinha trabalhado, ele já tinha aperfeiçoado a sua fé quando ele tinha lutado contra o leão e contra o urso. E aí que está o problema. Nós vemos problemas pequenos e a gente não quer exercitar a nossa fé, e quando a gente se depara com um gigante, a gente acaba se derrotando, porque a gente não tem fé suficiente por termos ignorado os pequenos problemas. Meu Deus! Só que os pequenos problemas já são testes, já são estágios para problemas que estão por vir maiores. E se porventura nós não exercitarmos, se porventura nós não expandirmos a nossa fé, quando chega a fase dos problemas maiores, quando chega a fase de Golias, a gente fica completamente perdido, atordoado. A gente fica completamente desesperado. Aí a gente vai fazer o que os discípulos
Aí Jesus levanta e diz: homens e mulheres, igreja de pouca fé, desenvolva, expanda, tenha uma expansão maior sobre a sua fé. Só que essa expansão, ela não se dá tão somente aos domingos. Essa expansão não se dá tão somente às quartas-feiras. Essa expansão se dá diariamente. A expansão da fé se dá mediante ao relacionamento com Deus. E esse relacionamento não fica restrito tão somente aos domingos pela manhã, domingo à noite e quarta à noite, falando aqui da nossa igreja. Não, essa expansão, esse desenvolvimento, esse relacionamento, ele tem que ser diário, contato com a palavra, orando, se separando, se consagrando, se fortalecendo, para que justamente quando Golias vier, nós sejamos fortes, suficientes para enfrentá-lo e dizer para o mundo, que significa o rei Saul: eu tenho certeza que o meu Deus poderá me livrar das mãos desse gigante. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Nós, através da fé, nós também podemos descansar. A fé, ela nos possibilita descansar, independente dos problemas. Ela nos possibilita justamente relaxar, porque a gente crê na palavra daquilo que nos prometeu. E aí eu lembro de Mesaque, Sadraque e Abednego lá em Daniel 3. Homens que viram a fornalha sendo acesa para que eles fossem jogados, mas eles estavam em paz, porque eles acreditavam em uma palavra: o meu Deus tem poder. O meu Deus tem poder. Ao mesmo pé que os homens estavam acendendo a fornalha de um lado, Mesaque, Sadraque e Abednego estavam dizendo: o meu Deus tem poder. Eu não vou me curvar diante dessa estátua. Eu não vou me curvar diante dessa doença. Eu não vou me curvar diante desse desemprego. Eu não vou me curvar diante dessa separação. Eu não vou me curvar diante de todos os outros problemas, porque o meu Deus tem poder. O meu Deus tem poder. E eu fico olhando, imaginando a sensação de Mesaque, Sadraque e Abednego. Eu confesso, eu acredito e eu peço perdão a Deus, talvez a minha fé ainda não esteja tão desenvolvida como a deles. Ver a fornalha sendo acesa e o rei está dizendo: se dobra para mim, se dobra a estátua, se dobra, se corrompa como todos os outros, se ajoelhem, se vendam como todos os outros. E Mesaque, Sadraque e Abednego dizendo: não, porque nós cremos no poder do nosso Deus. O nosso Deus, ele tem poder para nos livrar. O nosso Deus, ele tem poder para trazer livramento. Glória a Deus. Até que chega um momento que nada acontece e eles são jogados na fornalha ardente. E isso acontece muito com a gente vai vendo os problemas aumentando, a gente vai vendo cada vez mais a gente se aproximando da fornalha e nada acontecendo, a gente vai recebendo as ameaças de Nabucodonosor sobre a nossa vida e nada vai acontecendo. Meu Deus do céu, eu tenho esse problema de saúde, meu Deus do céu, estou agora envolvido no desemprego, meu Deus do céu, as contas estão chegando e parece que o relógio está prestes a bater as 12 badaladas e nada vai acontecendo, e você de fato se vê dentro da fornalha. Mas não se preocupe, porque a palavra diz que Nabucodonosor não viu 3, viu 4. Aleluia, viu 4, era semelhante ao Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Mas espera aí, eu não vi os soldados jogando 4 homens, eu vi os soldados jogando 3. Por quê? O 4 já estava lá esperando eles. Aleluia. Então não se preocupe, porque o problema que vocês estão passando, seja de saúde, problemas financeiros, enfim, seja qual for o problema, Deus está falando: deixa o fluxo percorrer, porque eu estou te esperando ali no caminho. Aleluia. E eu não estou te esperando apenas para te confortar, não. Eu estou te esperando para te estruturar. Eu estou te esperando para provar que eu sou Deus na sua vida. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. A fé, ela também nos possibilita ver o invisível, o que ninguém vê. A fé nos capacita a ver. E em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16 e 17, a palavra
E estava ele e um moço. Era muito comum que na época os profetas andassem com pupilos, né? Que eram rapazes que estavam aprendendo, se desenvolvendo, e eles justamente ajudavam nas demandas espirituais, assim como Samuel mesmo foi o pupilo de Eli, né? Então, certa vez, Eliseu estava sendo ameaçado pelo exército sírio. E pela manhã, o menino, o rapaz, levanta e quando ele abre a janela, ele vê todo um exército já postos para invadir e tomar a casa de Eliseu. Eliseu estava dormindo, assim como Jesus também estava dormindo. E o rapaz vai lá desesperado e fala: Senhor Eliseu, tem todo o exército aí que vem para te pegar, com espadas, com carros, com cavalos. Eles estão furiosos, eles estão prestes a invadir. E Eliseu levanta na maior calma e fala: fica tranquilo. Mas como ficar tranquilo? Os soldados estão a metros de nós, eles estão furiosos, eles estão desembaiando as suas espadas. Mas Eliseu estava tranquilo, porque Eliseu sabia em quem ele confiava. Eliseu sabia sobre a palavra que ele estava sendo garantido. Até que Eliseu vira e diz: Senhor, abra os olhos do moço. Abra os olhos do moço para que ele veja o que carnalmente ele não é capaz de ver. Aleluias! Ele está vendo a tempestade, ele está vendo a doença, ele está vendo o desemprego, ele está vendo a separação, ele está vendo os conflitos do dia a dia, mas abre os olhos do moço para que ele veja o exército de anjos com carruagens de fogo para pelejar por nós. Aleluias! Olhando com os nossos olhos carnais, nós não vemos nada, mas quando nós abrimos, quando nós pedimos ao Senhor: Senhor, abre os nossos olhos espirituais, Deus nos dá entendimento para que nós possamos ver aquilo que muitas das vezes ninguém vê ao nosso redor. O nosso marido, a nossa esposa não vê. Muitas das vezes, falando a nível de igreja, nem mesmo os pastores veem, nem mesmo os líderes veem. Mas Deus dá para aqueles que buscam, Deus dá para aqueles que se separam, Deus dá para aqueles que se consagram, Deus dá para aqueles que desenvolvem a sua fé. Certa vez também, aleluia, para finalizar, Elias recebeu uma palavra do Senhor. Elias recebeu a palavra do Senhor dizendo: vai para Sarepta, que lá eu já enviei, já ordenei uma mulher para te alimentar. Só que Elias chega em Sarepta e encontra a mulher pior do que ele. Ele acha que vai chegar lá, acredito eu, e de repente vai encontrar um banquete. Porque diante dessa palavra, imagina, não foi fulano nem beltrano, foi o próprio Deus que falou: vai até Sarepta, que lá eu já ordenei uma mulher para te alimentar. Então, sobre essa palavra, é natural que Elias, como eu e como você, imaginasse: ao ponto que eu estou caminhando, a mulher já está preparando o peru, já está preparando o pernil, já está preparando o salpicão, já está preparando a salada, já está preparando o macarrão. E quando eu chegar, o banquete já vai estar pronto. Por quê? Porque eu estou debaixo de uma palavra. Eu estou debaixo de uma palavra. Meu Deus, Ele não erra, Ele é certeiro. Mas quando eu chego lá, eu encontro uma situação completamente contrária. Como pode, Isiana? Como pode? Será que Deus falhou? Será que Deus errou? Não. Aqui era Deus testando a fé de Elias. Aqui era Deus dizendo: Elias, na verdade eu estou te mandando lá para que você possa expandir a sua fé, para que você aprenda a não viver pelo que você vê, mas pelo que você crê. Então creia na minha palavra. Eliseu chegou e disse: dá-me algo de beber e me traga algo para comer. E a mulher disse: meu senhor, me desculpe, mas eu não tenho nada. O pouco que eu tenho, eu farei para mim, para o meu filho, e iremos morrer. E Elias diz: não, vai lá, faz um bolo com o pouco que você tem, traz a primeira parte para mim, e depois você faz para você e para o seu filho. Eu tenho certeza que não vai faltar farinha e azeite na sua casa. E assim foi feito.
Elias então desenvolveu a fé dele. Elias não se prendeu ao que ele estava vendo. Embora ele tivesse uma palavra, Elias não desanimou. Embora ele tivesse uma palavra sobre a vida dele, Elias não se revoltou. Poxa, Deus me manda vir aqui e fazer papel de bobo. Ele falou para eu vir aqui, eu andei quilômetros embaixo do sol e agora, cadê o banquete? Não tem nada. É porque na verdade Elias ainda não tinha percebido que mais do que o material, Elias iria ser trabalhado no espiritual. E eu lembro também, é claro, do que aconteceu em João 11, quando o mensageiro de Marta e Maria manda o mensageiro até Jesus para falar: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. E Jesus lhe diz: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Mas quando o mensageiro chega, Lázaro já está morto. E aí? A cabeça do mensageiro certamente bugou. A cabeça do mensageiro certamente, peraí, eu acho que Jesus se enganou aí, né? Eu acho que Jesus se empolgou. Liberando muitas palavras, Jesus deve ter se empolgado. Mas não, é porque Jesus ali estava testando a fé de Marta, a fé de Maria e a fé de todos os outros, para que eles não se prendessem naquilo que eles estavam vendo, mas sim se prendessem e confiassem na palavra. Tanto é que ao decorrer do capítulo, Marta vira para Jesus e diz: mestre, o Senhor vai mandar abrir, conjecturando para que vocês entendam, o Senhor vai mandar abrir a sepultura, mas ele já está aí há 4 dias, já cheira mal. E Jesus dá uma sacudida nela e diz: não te é dito que se creres, verás a glória de Deus? Era Jesus dizendo: Marta, acorda, eu não estou aqui para ver o problema, eu estou aqui para solucionar, mas eu só vou solucionar se você tiver fé, se você desenvolver a sua fé. Então não se prenda ao que você vê, não se prenda ao que você sente, não se prenda ao território, não se prenda às circunstâncias, se prenda tão somente à minha palavra. E a minha palavra foi: não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado. Aleluia! Aleluia! E se você precisa de uma ajuda para compreender essa palavra, eu preciso te falar: o problema que você está passando, seja este qual for, não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Essa palavra talvez muitos possam achar: Johnny trouxe uma palavra motivacional. Gente, me desculpe, mas se existe algo que eu não gosto, é a palavra motivacional. Essa palavra é uma palavra de estrutura. Por quê? Palavra motivacional, ela te impulsiona, ela te empurra. Mas como todo empurrão, ele te leva alguns metros, talvez até alguns quilômetros, mas depois você para e você volta a ter os mesmos problemas. Agora, uma palavra que te estrutura, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir vendaval, mas você se mantém intacto, pautado na fé, que é o firme fundamento da nossa vida cristã. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Meus irmãos, se nós olharmos para toda a Bíblia, ela é regida por fé. Ela é regida por fé. Em Hebreus 11, nós vamos ter acesso à galeria dos heróis da fé, de homens que se destacaram por terem exercido a fé. E aqui, rapidamente, eu vou ler apenas o começo de alguns versículos. Por exemplo, no versículo 4 de Hebreus 11 diz assim: pela fé Abel, e dá sequência. Depois no versículo 5 diz assim: pela fé Enoque, e dá sequência. Depois no versículo 7 diz assim: pela fé Noé, e dá sequência. Número 8, pela fé Abraão, e dá sequência. Aleluia! Então veja que todos esses e muitos outros que estão sendo detalhados nessa palavra, eles não foram movidos pelo que eles viam, eles foram movidos pelo que eles acreditavam. Aqui a palavra está sendo bem clara:
uma vida de fé. Nós não podemos nos apegar, deixar que a nossa base seja desestruturada por conta dos problemas. Nós precisamos nos manter intactos, estruturados na fé. Como eu bem mencionei, eu já estou encaminhando para o final. Pedro caminhou porque ele teve fé, porque ele acreditou. A ponto que Pedro foi colocando o pé, houve a sustentabilidade. E o que significa? A fé, ela te estimula a agir antes que as coisas aconteçam. A sustentabilidade dos pés de Pedro só foi dada mediante a ele colocar o pé. Se ele não coloca o pé, ele não saberia se seria capaz de caminhar ou não. E Deus está falando: para que tanta dúvida? Se você crê na minha palavra, pisa. Se você crê na minha palavra, avance. Se você crê na minha palavra, fale. Se você crê na minha palavra, aviva aquilo que eu reservei para você. E o que eu reservei? Está nesse mundo? Não, está nos céus. Buscai primeiro o reino dos céus, e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não pertencemos a este mundo, mas estamos nesse mundo. É muito bom ir num restaurante. Eu adoro ir num restaurante japonês. Eu amo ir num restaurante japonês. Eu adoro me vestir bem, embora não tenha muitas condições. Eu adoro ter um carro. Eu adoro poder viajar. Mas tudo isso, nada disso pode me trazer uma perspectiva, uma garantia de uma vida aqui. Tudo isso é passageiro, tudo isso é momentâneo, tudo isso vai se acabar. E nós precisamos crer que nós temos um lugar garantido nas regiões celestiais. Nós não podemos perder o nosso foco. O nosso foco está em Jesus, o nosso foco está na palavra, o nosso foco está na promessa. E a promessa é: na casa do meu Pai há muitas moradas. Então não se detenham, não se entristeçam, não permitam que as aflições deste mundo contaminem a sua alma, o seu coração e o seu espírito. Mantenham-se tão somente se apegados à palavra. No mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Eu venci. Eu venci. Jesus não está dizendo eu vou vencer. Jesus não está dizendo eu estou vencendo. Ele está dizendo eu venci. Está consumado, está decretado. E eu venci por amor a vocês, para que vocês creiam. Para que vocês creiam em quem? No Joy? Não, na palavra. Para que vocês creiam em quem? Na igreja, casa de oração, nova aliança? Não, na palavra. É na palavra. Nada e nem ninguém tem o poder de trazer a salvação além da palavra, além do verbo vivo que se chama Jesus Cristo de Nazaré, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém? O louvor pode se aproximar. Que você tenha recebido essa palavra, como eu mencionei, não apenas como uma palavra motivacional, mas sim uma palavra de estrutura, uma palavra de capacitação. Tenha certeza que, independente dos problemas, seja o leão, seja o urso, seja o gigante, seja a morte, seja a lepra, seja guerreiros, seja o exército dos inimigos, Deus, através da nossa fé desenvolvida, expandida, fundamentada na palavra, Ele tem poder para nos livrar e para nos sustentar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar ao Senhor.